Você nunca vai vencer de verdade se você não entender que você vai precisar andar um bom período completamente sozinho, porque os grandes saltos da vida são sempre solitários. Eu quero falar um pouco isso com você porque eu já vivi isso na pele, entendo, e conversando com muitas pessoas, eu cheguei à mesma conclusão. E eu quero dar um exemplo prático e quero te dar algumas ideias do que você deveria fazer quando isso acontecer, ou então quando você estiver entrando nesse modo que você vai entrar agora. Eu sou o JC, criador do Doutrina de um Homem Só, e eu lembro do dia que eu parei de esperar alguém que me entendesse quando eu quebrei meu primeiro negócio. Meus amigos sumiram, a pessoa que eu estava me relacionando ficou confusa, não sabia se realmente era aquilo que ela queria. A família só me falava, tudo bem, isso acontece, vai lá e encontra um trabalho, e é isso, tem que pagar as contas, e acabou, tem que entender que nem todo mundo vai dar certo. E sabe o que eu percebi? Que no fundo ninguém vai me salvar, e que quando eu ficar buscando apoio, conselho, validação, a vida vai passar. E foi assim que eu aceitei a solidão e comecei a caminhar de verdade. Então, primeiramente, eu tirei da minha vida todo mundo que era de forma negativa. Então, eu parei de andar com essas pessoas de forma negativa. Comecei a conversar com pessoas que eu tinha um entendimento um pouco melhor, que via que eles tinham as mesmas visões que eu. Isso diminuiu drasticamente meu círculo de amizade. Eu fui muito para os livros, porque aí o livro sim me trazia um tipo de conhecimento no qual eu não tinha acesso, eu não tinha mais poder aquisitivo para ir em certos lugares, então aquilo me trazia conhecimento que eu naquele momento eu não conseguia acessar. E principalmente, eu também tive um outro momento na minha vida em que eu era muito resolvedor da minha família. Então tudo eu resolvia, tudo dependia de mim, eu via que a vida estava sempre ao redor de mim. E o que acontecia? Eu parava meus projetos, eu parava minhas coisas para resolver isso. E teve um momento que eu tive que me afastar. Por uma questão de escolha, eu acabei me afastando de morar perto da minha família. E sabe o que aconteceu? Cada vez mais eu observei que as pessoas começaram a viver a vida delas da mesma forma, tá? E assim, elas simplesmente continuaram vivendo a vida delas como se nada tivesse acontecendo, como se eu não dependessem de mim. E na verdade elas não dependiam, mas dentro da minha cabeça, por muitos bons anos, elas dependiam, elas precisavam de mim. Mas sabe o que acontece? O ser humano, ele se vira. E muitas vezes é muito fácil quando você terceiriza uma escolha, né? Então assim, eu fazer A e B. Faz B. Se der errado, foi culpa sua. Você que deu a ideia pra mim que eu deveria ir pro lado B. Percebe? Você tira a responsabilidade da pessoa. Então é muito mais fácil depois ela te culpar, ela te responsabilizar, ou até mesmo dentro da cabeça dela dizer, não, mas é porque falaram pra mim fazer isso, então agora eu vou fazer do outro jeito porque provavelmente vai dar certo. Então assim, a verdade, você vai ter que andar, vai ter que comer sozinho, vai ter que estudar sozinho, treinar sozinho, levantar da cama sem ninguém mandando, criar negócios, criar fontes de renda, batalhar, quebrar a cara, voltar no outro dia, tomar vários não e mesmo assim tá lá novamente. Por quê? Porque ninguém vai morrer no teu lugar. E é muito difícil a gente começar a entender isso, que a nossa vida é a nossa vida, né? Obviamente, fazer o bem, entre outras coisas, aqui a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo sobre a sua vida. A sua vida são consequências das suas ações. São consequências da forma que você encara certas situações, tá? Então, assim, e se ninguém vai morrer por você, então ninguém tem que decidir nada por você. E eu até lembro que uma vez uma pessoa falou isso num vídeo, assim, super engraçado, e eu até, depois que refletindo,
pra minha vida. Que era um vídeo onde que um vendedor tava tentando vender um carro. E aí ele brinca assim que a mulher tá tentando mandar ali na escolha da pessoa. E daí o vendedor fala: ah, você vai deixar essa mulher ficar mandando em você? Quem que é o homem? Aí ela fala: se você pagar algum dia um boleto nosso, você pode mandar alguma coisa. Aí ele vai lá e paga um boleto. E o que acontece? Se ninguém paga o meu boleto, ele não tem direito nenhum à escolha, opinião ou nada do tipo. Porque simplesmente ele não vivencia o que eu estou vivenciando. Ele não colhe o que eu colho. Então, assim, você vai deixar projetos da tua vida por questão de opinião? Eu criei esse canal exatamente por isso. Eu fiquei mais de 3 anos com medo do que as pessoas iam falar, do que elas iam comentar, se as pessoas iam seguir. Então eu tive que demorar 3 anos da minha vida trabalhando dentro da minha cabeça até que eu cheguei e falei: quer saber? Chega! Eu vou produzir conteúdo. Se uma pessoa vê o meu conteúdo, tudo bem. Se 2 pessoas vê, maravilhoso. Eu comemoro cada pessoa que me segue, cada pessoa que se inscreve nesse canal com muita alegria. Porque eu tô passando uma informação, eu tô passando algo que eu vivenciei, algo que é o meu ponto de vista, que tá agregando a pessoa também. Então, assim, tem até uma citação que eu vou ler aqui pra você, que é bem assim, é o seguinte, ó. Se você quer ser livre, aprenda a viver com menos companhia e mais verdade. Essa é uma citação do Epícteto, tá? E loucura, né? Quanto mais livre eu quero ser, mais eu vivo com a verdade e com menos companhia. E você vai conseguir analisar que quem tem círculos de menores normalmente tem mais resultado, né? Eu já vivi muito tempo em balada, né? Trabalhei com muito tempo com festa. Então eu tinha muitos conhecidos, muitos conhecidos, né? Saía à noite, tinha muitos conhecidos. Mas quando acontecia algo que realmente eu precisava de alguém, normalmente quase não tinha ninguém. Eu acho que eu trabalhei em torno de 5, 6 anos, hoje não tem nenhuma amizade daquilo ali. Que tudo era baseado em festa, em curtição. Pode ser que surja amizades dali? Pode ser, mas em 99% dos casos eu não conheci ninguém que conseguiu continuar uma amizade. Porque aí quando você para de ir em festa, aquela pessoa já não tem mais um vínculo contigo dali. Então assim, pra ela te chama na sexta, você fala que não vai porque você vai estudar. Se chama no sábado, você não vai também porque você vai estudar. Então, não quero ter mais amizade com essa pessoa. Essa pessoa já não me interessa tanto. Essa pessoa é chata. Essa pessoa mudou. Nossa, agora ela tá metidinha. Agora ela treina, se alimenta bem, dorme cedo, né? Nossa, agora ela vem com papo de mudança. Então você já não tem mais aquele vínculo, aquela conexão com aquilo ali, sabe? Então, assim, por isso que pessoas muito ricas, os ciclos de amizade são muito pequenos, são muito estreitos. E eu compreendo hoje o porquê disso. Então, assim, a maioria dos homens hoje vive com medo de ficar sozinho. Cara, o medo é torturante. O silêncio ali, ele é torturante, sabe? Não consegue sentar na cadeira e ficar 20 minutos, 30 minutos lendo. Fazer uma corrida sem fone de ouvido. Porque a cabeça dele não para. O silêncio amedronta. Não gosta do corpo, mas não se olha no espelho e não se sente raiva daquilo ali. Não fala, pô, eu vou me alimentar melhor, eu vou treinar melhor, eu vou ir pra academia mais vezes. Eu vou parar de comer tanta besteira. Sabe? E principalmente o medo de encarar as próprias falhas sem alguém pra culpar. É que nem eu falei, quando alguém te fala pra tu fazer escolha B,
você começa a culpar ela, né? E foi porque você me mandou, porque você falou, porque você deu ideia e tudo mais. Mas adivinha, é no silêncio que você encontra a clareza, é na solitude que você encontra uma missão, e é na dor de caminhar sozinho que você transforma em alguém que você nunca vai ser mais dominado. Isso propriamente na Bíblia diz. Melhor é ser dois do que um, mas antes de se tornar dois, seja um inteiro. Eclesiastes 4:9. Se eu quero ter alguém, isso não é só falando de relacionamento com outra pessoa, isso a gente está falando sobre sociedades e outras coisas. Se eu não consigo ser inteiro sozinho, como que eu posso ter outra pessoa ao meu lado? Porque aí eu começo o quê? Dependência emocional, né? Terceirização. Eu espero muito mais de lá para ter aqui. Então, assim, para mim, eu vou dar as dicas que para mim funcionaram. E eu espero que funcionem para você. Uma delas é cortar tudo que te distrai. Selecia grupo, dá um follow em quem você não conhece. Eu vejo essas pessoas, 5, 10, 15 mil pessoas que elas seguem. Cara, duvido. Eu não conheço mais alguém que conhece mais, se você não é obviamente uma pessoa extremamente famosa, que conhece mais de 100 pessoas, mais de 200 pessoas. Sim, olha, 500 pessoas, 1000 pessoas, tu tem que ser muito bem relacionado. Tu tem que, e assim, eu conhecer, eu tô falando assim, ó, eu sei o nome da pessoa, eu sei que ela vive, eu sei que ela trabalha, eu tenho o WhatsApp dela, sabe? Então assim, tudo que te enfraquece, retira. Para de seguir um monte de mulherada que só quer curtição, só quer besteira. Mulheres de valores não vão ver você como isso. Vão olhar e vão falar assim, olha, a quantidade de mulher que ela segue. Todas elas são só seminuas. Tu acha que vai ser algo interessante para ela? Outra coisa, criar um voto de rotina. Então, se tu vai acordar cedo, tu vai acordar cedo. Se tu vai acordar naquele mesmo horário. Tu vai treinar, tu vai ler, sabe? Sem plateia, todo santo dia fazendo a mesma coisa. Eu vi até hoje onde alguém falava assim, que quem teve resultado, na verdade, assim, você não é ruim naquilo que você tá fazendo. Na verdade, você ainda não praticou o suficiente. Então, isso tá para treinar, para trabalhar, para ter resultado. Quanto mais você tenta, erra, mais você começa a se adaptar. É a mesma coisa a criação de vídeo. Eu crio vídeo todo santo dia. Por quê? Porque todo vídeo que eu posto, eu analiso, eu percebo, olha, é aqui eu tô errando, aqui eu tô falando diferente, meus trejeitos, minha forma de comunicar. E aí eu vou lapidando, melhorando. E isso surte efeito quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou fazer uma proposta de negócio, quando eu vou falar sobre o meu negócio. Porque aí eu tô tanto tempo de tela, né, e realmente aí não scrollando vídeos e besteira, mas sim percebendo meus próprios erros, que eu falo, é aqui. Outra coisa, documentar tudo em silêncio. E aqui é legal, e é que eu falei, eu criei esse canal no YouTube depois de mais de 3 anos procrastinando. E sabe o que eu fiz esse canal? Eu não divulguei para ninguém de conhecido, nem para minha família. Eu simplesmente estou criando vídeo todo santo dia aqui, quieto, em silêncio. Eu não falei, criei um canal, me segue lá. Não, tá aqui. Se algum dia eles encontrarem esse vídeo, tudo bem, perfeito. E aí vim me elogiar, me criticar, não importa. Essa opinião é uma opinião que não vai mudar a minha ideia de continuar produzindo conteúdo. Então assim, e o documentar, o melhor disso tudo é que o que acontece, você simplesmente analisa o que está acontecendo, como eu falei agora há pouco. E outra coisa, não explica a tua jornada para ninguém, tá? Então assim, ficar dizendo, pessoal, mas por que você acorda cedo? Cara, não explica. Parem de querer ter essa justificativa toda hora do, eu tô fazendo por isso. Quanto você tá ganhando? Cara, é suficiente para mim viver.
Ou então, quando você tá ganhando 300 mil, você, né, às vezes não tá ganhando nem 100 reais. Tenha a coragem de simplesmente não ficar agradando mais. Tenha essa habilidade de não ficar mais se explicando por uma ação. Por que você está lendo? Porque eu quero ler. Ah, porque não precisa explicar. Isso vem muito ao encontro de quando você se relaciona com alguém, né? Quando você tem uma ação do tipo assim, pô, demonstrei um sentimento, né? Aí a pessoa, nossa, mas por que você fez isso? Ué, porque eu queria fazer. Ai, não, é porque você fez aquela outra vez e não sei o que lá. E aí tu parece que tu virou uma obrigação. Tu falar, tu fazer isso pra pessoa, né? Tu criou ali também uma forma de tensão realmente sobre aquilo. Então vamos lá, cortar tudo que te distrai, criar um voto de rotina, documentar tudo em silêncio e nunca explicar a tua jornada pra ninguém. 4 coisas que me fizeram mudar muito a minha vida e que eu espero que mude 1% a sua vida. Porque a gente não veio pra cá simplesmente para ser médio. A gente veio aqui para ser diferente, para deixar um legado. Eu quero, quando eu estiver velho, estiver sentado numa cadeira, tiver netos, enfim, ou simplesmente estar lá lembrando da minha infância, da minha juventude, de coisa, falar, pô, eu visitei onde que eu queria visitar, eu fiz o que eu queria fazer, sabe? Para ter uma noção, eu fui morar em outro país simplesmente do nada. Em 6 meses eu peguei e falei, quer saber, eu vou morar e acabou. E quando ficaram me interrogando, ah, mas por que você vai ficar longe de família, isso que lá, eu simplesmente falei, porque eu quero, é um sonho, é um objetivo. Eu quero saber como que é morar em outro país. Eu nunca tinha entrado num avião. E algum dia até posso vir aqui trazer um pouco dessa vivência e tudo mais do que aconteceu. Mas é isso que eu quero falar pra você. Pare de se explicar. Pare de tentar ter uma validação. Quanto mais validação você quer, mais você se frustra quando ela não vem. E outra coisa, quando uma coisa não acontece da forma que você quer, cara, acabou o teu dia. E aí você posterga, né? Aí tipo, por causa disso eu não vou treinar. Por causa disso eu não vou trabalhar. Isso estragou meu dia. Eu vou me afundar em comida porque eu não consegui fazer uma dieta hoje. Tá entendendo? Então assim, se você vai ser ignorado, se você vai ser mal interpretado, se você vai sentir dor, pensa que é o seguinte, algum dia alguém vai te perguntar como você chegou lá. Como que você teve aquele resultado? E todo mundo... Eu sei que o digital tenta vender isso, né? Que as coisas são assim e acontecem. Só que todo mundo que tem resultado é porque são constantes. Então, todo santo dia. E estão voltando no mesmo lugar fazendo feijão com arroz todo santo dia. E aí é muito louco, né? Porque às vezes você, tipo assim, vê a pessoa, não vê ela pessoa, de repente ela, pum, resultado. Aí tu, tipo, nossa, com certeza tá fazendo algo errado. Nossa, porque do nada ficou. Eu conheço gente que estão aqui há 7, 8 anos no digital e agora que começaram a dar resultado. E eles encaravam isso de verdade. Há 7, 8 anos fazendo tudo. Aí hoje colhem resultado. Aí com certeza, e eu já vi, se você falar, nossa, mas do nada, né? Tá, esses dias postou uns videozinhos aí de repente nada, agora tem resultado, agora tem dinheiro. Quem são os mais constantes e estão há mais tempo dentro do digital tem resultados de verdade. Essas pessoas que aparecem e somem é só uma falsa ilusão de que algo é assim, tá? Então assim, e a resposta disso tudo, enquanto os outros queriam aplauso, eu queria resultado. Eu queria que meus objetivos dessem certo. Tá? Então assim, foquem nisso. Com certeza vai ser um divisor de águas na vida de vocês.
E se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like, compartilha, se inscreve nesse canal que me ajuda demais a gente cada dia crescer mais. E aqui tem vídeo todo dia falando um pouco sobre a minha visão e como a gente pode se agregar e pode ter um resultado acima da média do que você está tendo hoje. É isso aí, doutrina de um homem só, JC.